Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Olá, aqui é o Rafael47. Estou interrompendo rapidinho a sua experiência com o podcast para dar 2 recados rápidos sobre o Spotify. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Bom, começando primeiro com a notícia ruim. O Spotify começou a remover os episódios antigos do RPG Next por causa de músicas usadas sem autorização nos primeiros anos do projeto. Infelizmente, essas edições antigas não podem ser facilmente refeitas, porque os arquivos originais já não existem mais. O feed mais afetado foi o Tarrasque na Bota, onde várias aventuras tiveram episódios apagados. Então, se você chegou recentemente pelo Spotify ou gosta de ouvir as aventuras completas em sequência, saiba que vários episódios antigos estão faltando nesse feed específico do Tarrasque na Bota. E também tem outros episódios de outros feeds que foram apagados também, tá? Mas o mais afetado foi o Tarrasque na Bota. Agora, a notícia boa e de como é que você pode resolver isso. Curiosamente, o feed principal do RPG Next, que se chama RPG Next Podcast, que reúne todos os programas, não sofreu remoções até o momento dessa gravação, que é abril de 2025. Então, para ouvir as aventuras completas, sem cortes, sem interrupções, você pode assinar o feed RPG Next Podcast pelo Spotify, onde você vai encontrar todos os episódios antigos, incluindo os que foram removidos do feed separado. Só que, além do Spotify, caso no futuro ele remova também desse feed principal, os nossos programas continuam disponíveis no site oficial do rpgnext.com.br. Você pode ouvir todos os conteúdos em agregadores de podcast, por exemplo, Apple, Google Podcast e por aí vai. E no nosso canal no YouTube, porque no YouTube o pessoal não remove o programa, eles só desmonetizam, né? E por fim, a novidade para quem é apoiador no Apoia-se. Quem é assinante do RPG Next pelo apoia.se/rpgnext agora pode ouvir conteúdos exclusivos diretamente no Spotify. Antes, esses conteúdos exclusivos estavam disponíveis apenas no aplicativo do Apoia-se, obrigando você a sair do Spotify e indo para o Apoia-se, caso você é um ouvinte de Spotify, quer ouvir o episódio exclusivo, tem que ir para o Apoia-se. Agora, basta você conectar a sua conta do Apoia-se ao Spotify. Os episódios exclusivos vão aparecer com um cadeado que vai ser desbloqueado após essa integração. E como é que faz essa integração? Tem um link com instruções detalhadas que está disponível nos posts mais recentes do RPG Next. Se você tiver dificuldades em fazer essa integração, você pode escrever para a gente ali no grupo do WhatsApp, no Telegram, ou mandar um e-mail para contato@rpgnext.com.br que a gente te dá uma força. E uma coisa, se você conseguiu fazer a integração certinho, você verá cadeados em vários episódios, inclusive os episódios regulares. Isso acontece porque publicamos no Apoia-se todos os episódios, desde que a gente entrou no Apoia-se, obviamente, né? Para facilitar a audição em uma única plataforma. E, de novo, se mesmo assim você perceber que não tem algum episódio ali, pode ser que o Spotify tenha removido. Pode ser que o motivo tenha sido essa remoção que o Spotify vem fazendo de podcasts sem músicas com direitos autorais. E você já sabe a solução que eu já expliquei aqui. Agora sim, chega de recado, curta o episódio e boa diversão. Valeu, um abraço e até a próxima. Estamos ao vivo, galera! Fala! Boa noite! Boa noite, pessoal. Então vamos começar essa live. Do que é essa live, Anderson? Para começar essa nossa história Hoje aqui. Nós nos reunimos, né, para falar sobre o Piratborg. Você que é um curioso de sistemas novos, você vai gostar bastante desse sistema, assim como eu gostei. E vamos nos apresentar, né? Antes de aprendermos o que é o Piratborg, vamos saber o que cada um de nós está fazendo aqui. Então, Anderson, como você começou, gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou o Anderson, eu sou um dos mestres aí do RPG Next, faço umas coisas, né? Hoje eu estou vindo aqui
entre aspas, como especialista do sistema. E é isso, espero que dê certo. Espero que você tenha assistido a live de Morkborg. Se não tiver, depois você assiste depois dessa. Mas vai dar pra entender tudo, não precisa, não é obrigatório não. Mas é bom também. Perfeito. E nós temos aqui um convidado. E quem é você, convidado? Opa, Carlos Bergonzini, e fui convidado, não conhecia nada do sistema ainda, mas fiquei curioso. Aí fui dar uma buscada aí para entender como é que é, mas vamos seguir aí para acompanhar melhor essa explicação. Perfeito. E eu não sei se vocês me conhecem, eu sou Vinícius Vadzão e nesse episódio da Forja eu sou o cara que está transmitindo e vou passar os tópicos, porque eu vou estar concentrado em outras coisas e vocês vão conversar entre vocês. Vamos começar aqui o primeiro tópico, que é o seguinte: o que é Pirate Borg, Anderson? Diga-nos. Bom, Pirate Borg, né? Como eu falei, é bom que vocês tenham assistido a live do Morkborg, mas basicamente o Pirate Borg, ele é uma expansão do Morkborg, né? O Morkborg, né? Que é o livro pai. Ele é um sistema OSR e basicamente ele, né, tem essa premissa de ser um cenário Dark Fantasy pós-apocalíptico. E aí o Luke Strayton, que é o escritor do Pirate Borg, né, no caso, o responsável pelo texto, ele pegou a licença do Morkborg, que é possível, para quem quiser, tem lá no site, e ele criou essa nova versão, né, que é totalmente voltado para pirataria e tal, e aventura no mar, navegações, né, combate naval, e adaptou o sistema Morkborg para o Pirate Borg. Então, também é um sistema OSR, e ele tem mas tem o mesmo conceito do fantástico, da questão de sobrenatural e tal. A diferença mesmo é que, além de novas tabelas, algumas poucas mecânicas, umas coisas, ele tira um pouco dessa vibe herege e traz mais para essa vibe aventuresca, Cthulhu, meio cartunesco. Até foi uma das coisas que me atraiu bastante, né, quando eu conheci o material, é que ele é menos gore e é mais aventura. Então, eu acredito que se você for comparar os dois, quem for comparar os dois sistemas e os cenários, como eu, vai gostar mais do Pirate Borg mesmo, pela questão da aventura. E é isso, é sobre piratas, bêbados, tesouros, esqueletos e sobre outras coisas que geralmente divertem os jogadores. Isso. Nisso daí você tá falando qual é o conceito do cenário. Você quer conversar aí com o nosso convidado sobre o conceito, como é que funciona esse cenário? Então, você falou que são bêbados, piratas e monstros, etc. E aí, como é que funciona isso aí? Bom, sobre o cenário especificamente, ele realmente faz uma diferenciação bem grande do Morkborg. No Morkborg, como eu falei, é uma questão muito apocalíptica, tá ligado a acontecimentos pré-apocalípticos, alguma coisa assim. Aqui não, é mais a questão... O livro foca muito na questão de exploração, mas ele explora muito essa questão do Caribe, né? Inclusive o cenário é o Dark Caribe, mais ou menos. O cenário, o livro, ele fala que alguns exploradores, eles foram, com as navegações, né, foram atrás de um local para viver, enfim, para ganhar dinheiro, né? Eles encontraram algumas ilhas vazias, muitos tesouros, né, escondidos, resolveram se estabelecer ali, deixando as terras natais deles, até que eles acharam um negócio chamado flagelo. E aí é que a loucura começou, né? Começaram a aparecer fantasmas, esqueletos, mortos-vivos, começando a voltar à vida, né? Mortos começando a voltar à vida. Algumas criaturas bizarras no mar, emergindo no mar. E aí também é um pouco ligado com aquela história do Cthulhu, né? Assim, o Morkborg, ele era muito assim, estão acontecendo... Eu vou mostrar aqui pro pessoal na live, tem uma imagem aqui, navio cthulesco. O Morkborg tinha muito essa questão de profecias que estavam se cumprindo, né? Uma coisa pré-apocalíptica que não, é mais aquela história de The One, né? Aquele mal ancestral que um dia vai chegar e vai destruir o mundo, mas é uma coisa muito remota e tal, é mais questão de mitos mesmo. E aí o cenário é construído mais ou menos nessa ideia. Ele apresenta outros lugares ou ele trabalha só ali no Caribe? Você falou o Dark Caribe. Ele trabalha no Caribe, basicamente, assim, Não, eu tô achando interessante ali o fato dele trabalhar essa parte pirata e envolver outros elementos também. Porque assim, ele trabalha bem ali o Caribe, né? Que você falou, o Dark Caribe,
e traz ali os piratas. Os jogadores, eles são só piratas ou eles são outras coisas também? A priori, eles são todos piratas. Obviamente que tem suas subdivisões, né, de piratas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, são as classes, mas é todo mundo aventureiro ou piratas, basicamente, né? Esse cenário, como eu falei, tem essa questão geral, né, do mal ancestral, enfim, do Cthulhu, alguma coisa assim, dessas coisas sobrenaturais, mas ele tem, assim como o Morkborg tinha reinos, né, que ele tem separações, tem facções, digamos assim, né, tem o pessoal, tem os britânicos, tem um tipo de república pirata, tem um pessoal, ele faz analogias, né, tem um pessoal parecido com os espanhóis, né, questão de conquista, de exploração, de como é que se fala, questão religiosa, da época das navegações, também, mas era outra coisa, a perseguição, eu esqueci a palavra agora. Inquisição? Inquisição também, essa questão de Inquisição. Nunca é esperada. E aí tem os grupos também dos fantásticos, né? Tipo esqueletos, tem os cultistas, né? Que são os principais que promovem essa questão desses mitos. Enfim, tem tudo isso. São facções e esse cenário da Arcarima, ele aglomera tudo isso, né? Cada um no seu lugar e com as suas particularidades e interagindo entre si, basicamente. Show de bola. E deixa eu te perguntar, cadê? Sumiu aqui. Então, esse aqui, assim, você falou bem desse conceito do cenário e tal, mas, assim, eu fiquei meio sem entender as semelhanças, as diferenças pro Morkborg. Você falou que o Morkborg era um negócio The One, não sei o quê. Como é que isso é diferente de um pro outro? Pronto, aqui tem alguns subtópicos, né, alguns aspectos que nós vamos meio que destrinchar aqui, né? Tem muitas coisas mecânicas e tem outras coisas que são mais descritivas e tal de cenário. Por exemplo, como eu falei, o Morkborg é o pai do Piratborg, então 80% das regras elas se repetem aqui. Às vezes mudam um nome, uma coisinha, mas elas são muito semelhantes. Então por isso que eu falei que você conhece o Morkborg, né, que é o pai, você vai tirar de letra isso aqui, é só uma atualização. E aí tem todas as semelhanças, né, pode perguntar, Carlos, qualquer coisa. Desculpa, você precisa de um livro conhecer as regras pro Piratborg ou não? Apesar de ser semelhante, você pega só o Pirate e você vai conseguir jogar ele tranquilamente. Consegue tranquilamente, porque ele basicamente repete as regras, né? Eu falei de ter nomes semelhantes porque eu conheço os dois, mas quem não conhece joga o Piratborg tranquilo. A questão é só mesmo o cenário que muda, né? Se você quer jogar um jogo mais Dark Fantasy, que é a proposta do Morkborg, você tem que pegar o cenário lá. Não é obrigatório pegar o cenário, né? Mas tipo, ele já mistura as mecânicas com o cenário, né? Para esse sentido. E aqui já fica um pouco mais complicado, porque esses sistemas Borg, né? Tem uma família Borg. Eles têm muitas tabelas, né? Questão para facilitar o jogo. Tudo é muito fácil de gerar, de criar, inclusive personagens. Mas eles são atrelados ao cenário. Então é complicado você pegar tabelas do Piratborg, jogar no Morkborg e vice-versa, entendeu? Então são livros separados e as regras, no final das contas, ficam separadas. Você não pode usar a regra de um pelo outro. Semelhantes. As regras são muito semelhantes, dá pra usar. Mas as tabelas, principalmente, elas são muito atreladas ao sistema. Então é complicado misturar nesse sentido. Entendi. Não é igual o GURPS, né? Exatamente. Tava faltando a comparação com o GURPS. Olha. Deixa eu puxar ali. Ataque de oportunidade. Queria só fazer uma menção aqui a quem chegou no chat aí, ó. O Breno apareceu aí pra falar conosco. Boa noite, povo. Na academia. Fala, Breno. Ele disse que vai ouvir depois, tá na academia, tá certo. Tem que cuidar da saúde aí. Tá certo. Depois deixa o like. David Jones. Tem muitas referências no sistema, inclusive David Jones e outras coisas. Carlos, deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio que você chegou aqui. O Anderson entrou em contato contigo e tal. O que te interessou nesse negócio aí, desse sistema que fez você, vou participar dessa live aí. Vou ficar aqui agora conversando com esses malucos aí. Olha, confesso que na hora que falou do Piratborg e me chamou, eu fiquei receoso, porque eu não conheço nada. Nunca tinha ouvido falar da família Borg, como a gente falou.
Aí eu Pirate Board e tal, e depois fui procurar, claro. De primeira, nunca tinha sido chamado. Falei, vamos tentar, porque hoje em dia eu até não tenho jogado muitos outros sistemas, tô mais no basicão do D20. Mas, antigamente, o que aparecia, jogo GURPS também. Tô pra começar uma aventura aí de GURPS. Mas antigamente jogava todo o sistema que aparecia. E então, assim que ele apresentou esse outro, falava, vou conhecer, vamos ver que jeito que é. E hoje, confesso que hoje que eu tive um tempo para estar dando uma olhada no sistema, eu achei ele interessante. Muitas tabelas, mas achei ele interessante. E foi isso que te atraiu, essas tabelas, a ideia do cenário, o que te achou? Que ele é um cenário específico, né? Como ele apresenta algo específico, diferente, por exemplo, do GURPS. Ele é bastante abrangente, ele tem a regra base e você adapta a qualquer coisa. Quando ele pega um cenário específico e faz as regras para aquele cenário, fica muito mais fácil trabalhar. Então eu quis conhecer e achei interessante por conta disso. E foi isso que você achou também, Anderson, quando você viu esse negócio das regras? Você que é um GURPista roxo também, foi isso que você achou interessante? O que te fez se empolgar aí pelo Pirate Board? Cara, foi a simplicidade. Claro que GURPS está no número 1, mas eu acho que o Pirate Board e o Mork Borg estão nos top 5. Foi basicamente a simplicidade das regras, né? Assim, apesar de ser D20, né? Mas a simplicidade das regras e de criação de personagens e assim como no Mork Borg é a questão das tabelas. Eu amo tabelas, coisas aleatórias e tipo, ele tem muitas tabelas e muitas ferramentas para criação de personagens e coisas. Assim, para quem gosta de criar aventuras ou plots, é perfeito. Então acho que foi mais isso mesmo. Você rola nas tabelas para criar as aventuras? É possível. Você cria tudo em tabelas. Os personagens criam tabelas, equipamentos, aventuras, encontros, tudo. Inclusive nós vamos já falar disso. Deixa eu te falar. Isso aí vai ser a nossa última coisa que nós vamos conversar sobre os recursos do VTT, né? Do Pirate Board. Mas eu fiquei aqui pensando. Você falou que tem umas semelhanças e umas diferenças com quem já conhece o Mork Borg. O que você achou de semelhante? O que você achou de diferente? Você que conhece os dois. Então, tem muitas diferenças. Vamos primeiro terminar as semelhanças. Nós estamos falando das semelhanças ainda. Tem muitas coisas ainda pra falar. Então tá bom. Desculpa eu estar atropelando, mas é porque eu não sei. Não, tranquilo. É porque são bastante subtópicos. Assim, primeiro eu separei o que é semelhante. Por que semelhante? Porque às vezes, como eu disse, muda só um nome ou é acrescentado mais opções, mas é a mesma mecânica. E as novidades é o que não tem no Mork Borg, é o que nós vamos falar depois. Mas por enquanto, o que eu posso apontar como semelhança ainda Bom, a questão do fim do mundo, né? Nós já falamos, porque lá no Mork Borg é muito... Isso vai acontecer daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a uma semana. Aqui, ele até trata de uma forma diferente. Ele trata mais... Ele tem uma tabela semelhante, porque lá no Mork Borg nós temos uma tabela do fim do mundo, digamos assim, né? Que é o calendário de Necrobel. E aqui nós temos... uma tabela de acontecimentos, que eu não tô lembrando exatamente o nome agora, que tem a mesma mecânica, inclusive joga-se um D66 também, só que ele coloca como se fossem eventos, né, que já aconteceram. Aí que tá, pode já ter acontecido ou podem ainda acontecer. Ele indica você rolar nessa tabela e usar aquele plot na sua aventura, ou você jogar naquela determinada época, né? Ele dá uma tabela cronológica, e aí você pode jogar com aquele acontecimento, ou pode citar ele e tal, ou ser parte do plot, enfim. Ele não te obriga, mas ele recomenda, que deixa interessante, né? Você fazer o cenário fazer parte da sua aventura. Outra coisa também, né, que vai misturando que é as diferenças, mais ou menos. Ele, aqui no Pirate Borg, obviamente, né? Tudo a ver com pirataria. Então ele fala muito de potências náuticas, né? Tem, inclusive, um grande diferencial que vamos falar também é a questão das batalhas navais. Ele dá muitas ferramentas para isso. Você bota assim, F1, e o outro escolhe o outro... Não? Parecido com isso. Não, é muito mais complexo e muito mais divertido. Tá certo. Só não tem tantas... Só não é tão específico quanto o GURPS, mas tem umas coisas que
Assim, inclusive regras alternativas que eu não usaria, né? Mas tem quem goste, né? Questão de direção do vento, enfim, nós vamos ver isso aí também. Questão de habilidade, por exemplo, semelhança, habilidade. Ele continua com o mesmo range de habilidades, por exemplo, você começa entre -3 e +3, já era comum. E você pode evoluir até +6. Aqui ele trabalha só com bônus, não trabalha com números absolutos, né? Como outros sistemas. Assim como o Morkborg também faz. No Piratborg, ele deixou um pouco mais evidente uma mecânica que também tem no Morkborg, mas aqui ele deixou mais evidente, como eu falei, que é a questão da diferença de você fazer um personagem com classe e sem classe. Aqui os personagens sem classe, eles são chamados de Landlubbers. E aí você, como eu falei antes, né? Tudo você cria com tabelas, inclusive a ficha do personagem. E essa diferenciação vai ser o quê? Posso mostrar a ficha aqui na live agora ou você quer mostrar Pode, depois? você consegue ver uma ficha aí? Tem, peraí, que eu vou abrir aqui. Essa aqui, ficha padrão, né? É isso aqui, né? Vou ter que botar ela menor aqui um pouquinho pra caber aqui direitinho na live. Deixa eu ver. Chegar lá pro ladinho aqui. Vamos aumentar assim e você mostra aí o que nós temos. Eu aumentei demais, deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, galera da live já deve estar vendo. Tem um esqueletinho, tem um nome, hit point, uma opção de coisa ali, né? Fala pra gente dessa ficha aí, Anderson. Pronto, essa ficha aí, deixa eu ver ela aqui direitinho. Vou ver ela grande aqui. Tá no found. Pronto. Essa aí é a ficha em papel. Tem mais simplificada. Essa daí é a ficha artística, digamos assim, né? Mas basicamente é bonita, é bem feita, né? Ela tem os mesmos atributos do Morkborg, que muda uma habilidade que tem a mais, que é o Spirit. Ele altera muitos nomes. O Morkborg ele tinha poucas coisas com magia. Magias eram só scrolls, né? Eram só equipamentos. Aqui tem rituais também. Ele mudou também o nome lá, que são os presságios, para Devil's Luck. Mas é a mesma coisa. Então tem muitas coisas aqui que ele usou, só mudou o nome. Mesma mecânica, só mudou o nome. Você perguntar alguma coisa, Carlos? Não. Eu tô acompanhando a ficha, eu achei ela muito bonita, muito bem atraente de se ver. E aí o diferencial dessa ficha, por exemplo, é que agora, né, abaixo tem uma ficha do navio. O que seria um pirata sem um navio, né? Já dizia legal. O nosso companheiro olho de Águia Velasquez, né? Magal. Então aqui tem a ficha do pirata e do navio. Que o navio também tem sua ficha. E nós vamos ver depois os atributos da ficha do navio. Então, voltando para a criação. Aqui como é que é o esquema? Se você é um Landlubber, ou seja, não tem classe, você rola 4 dados e tira o menor. E aí pega esse número que vai ser o referencial dos seus atributos, né? Para quem vai usar uma classe, assim como no Morkborg, você vai jogar 3d6, vai ter um modificador, né? Dependendo da classe, você vai ser mais forte, mais inteligente. Ele vai ter um modificador nos atributos e você vai alterar os seus atributos, que continuam sendo os mesmos. Quais são? E tem na ficha: força, agilidade, presença, tem toughness, que é um tipo de resistência, constituição, e tem esse novo atributo, que é o spirit. Uma coisa que eu comentei, inclusive, na live do Morkborg, é que o atributo presença, ele era muito forte, porque ele junta... ele é tipo uma percepção, então junta a questão sensorial. Ele serve para ataques à distância e servia também para magia. E é um atributo muito forte, né? Aqui ele continuou forte, mas diminuiu, porque esse atributo Spirit veio para substituir a questão da magia e também coisas mentais. Então ele serve meio como força de vontade, inteligência. E a presença ficou realmente mais para percepção e mais para ataques à distância, habilidades manuais e tal. Então ele diminuiu um pouco a força, mas eu ainda acho que está muito forte esse atributo. Foi uma alteração aí, né? Adição e alteração. Entendi. Eles meio que desmembraram a coisa, né? Exato, desmembraram. Aqui pra mim ficou melhor, mas poderia ter sido melhorado mais ainda, mas quem sabe em outra versão aí. É verdade. Outra coisa também, PVs, né? Os PVs, eles aumentaram o dado, antes era até D8, e agora é um D10. Então aumentou o PV, porque uma coisa que via-se muito no Morkborg é a mortalidade. Poucos pontos de vida, então eles já deram uma melhorada com isso, adicionando 2 pontos, um dado maior, aliás, e outras coisas também. Tem uma tabela, que é a tabela Broken, que é quando você está semi-morto, não está morto ainda, mas está morrendo. Aqui eles deram uma aumentada nas opções, lá eram 4 opções, aqui são 6, então, como eu disse, né, é uma expansão. Você tem essas tabelas do Foundry em algum lugar para eu mostrar? Deixa eu ver aqui. Só jogando, porque no caso o sistema no Foundry ele importa tudo, né?
Ah, entendi. Deixa eu ver Você aqui. consegue se- jogar para os jogadores verem? Pra eu mostrar na live alguma dessas tabelas? Tu não consegue ver as tabelas na área de tabelas? Não tem nada Não? aqui pra mim. Não. Sério, deixa eu ver aqui. Você tem que me botar de GM. Deixa eu ver se eu consigo alterar agora pra você ver aqui, peraí. Uhum. Mas eu acho que vai todo mundo sair se eu fizer isso. Ah, tá. Deixa eu rolar aqui, ó, a tabela. Aqui. Eu vou abrir as tabelas, já que tu tá olhando as figuras aí, ó. Broken. Deixa eu rolar a tabela de Broken aqui. Você pode botar no chat, ele vai mostrar, tem mais opções. Ele tem uma tabela também de ferimentos, assim como no. Eu não No tô GURPS? vendo nada. Tô Não está nada. vendo? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu rolar de novo. Agora Vamos aparecer apareceu. agora. Broken. Isso. Deixa eu- Ele tem várias deixa eu tabelas, mexer. né? Essas são tabelas de quando você está quase morto ou quando leva um dano muito grave, que pode ficar aleijado. Bem semelhante às lesões lá no GURPS. Uhum. Evoluindo também. Outra semelhança que teve uma alteração, a evolução. No Morkborg, a evolução podia não ser uma evolução. Né? Assim, continua mais ou menos aqui assim. Só que a questão dos PVs mudou. Porque lá no Morkborg, você tinha que fazer uma jogada de dados para ver se você conseguia aumentar os seus PVs. Aqui não. Sempre que você evolui, você aumenta os PVs. Isso também ajuda a diminuir a mortalidade, né? E é necessário para uma aventura um pouco mais longa, né? Sim. Porém, os outros atributos você continua tendo que jogar contra o atributo para melhorar ou piorar. Tem essa opção de piorar também. Classes. Entendi. Esse horário é quando passa de nível? Então, tem essa mecânica do pai, né, que é o Morkborg, é assim, você, como eu disse, os atributos eles são só os bônus, né? Você tem item menos 3 e mais 3. Supondo que você tem atributo 2. Você tem que rolar um D6, toda vez que você vai, entre aspas, melhorar, você rola um D6. Se você tirar 2 ou mais, você ganha mais um ponto. Se você tirar 1, você perde um ponto. Então você sempre tem que tirar o número do seu atributo maior para ganhar um ponto. Se você tirar menor, você perde. Então ele tenta equilibrar assim, se você tiver poucos pontos, você só tende a subir. Se você tiver muitos pontos, você tende a descer, né? É o equilíbrio mais ou menos que ele dá. Entendi. Beleza. Seja pode perguntar. Não. Era só pra você Não. continuar. Pronto, as classes elas estão mais evidentes, né? Elas estão melhores descritas, digamos assim, mas elas são bem semelhantes ao que tinha no Morkborg, né? Tem o Brute, que é um tipo de guerreiro, mais ou menos ali, um bárbaro, como tinha no Morkborg também, só que lá era... eu não lembro o nome. Tem o Rapscallion, que é um tipo de jogador, mais ou menos, um ladino. Tem bucaneiro, tem o Swashbuckler, uma nova classe, né? Tem um Zelote, uma nova classe chamada Zelote. Tem uma classe chamada Sorcerer. E Sorcerer tem aqui, peraí. isso, tem uma imagem aí. Essas duas classes em particular, as últimas, elas são um pouco mais interessantes do que era lá no Morkborg, porque no Morkborg, como eu disse, a magia era muito atrelada a pergaminhos, então qualquer um podia soltar. Aqui não. Essas duas classes, elas são bem mais mágicas, digamos assim. O Zelote é um tipo de clérigo e o Sorcerer é um mago, enfim, né, feiticeiro. Não. E Sorcerer, não. Você não pode falar feiticeiro. Porque eu não gosto. Tá certo. E aí, como eu disse, aqui eles deram uma expandida, né? Então, as classes eles deram um upgrade também. Lá no Morkborg eram até 6 classes, né? E agora são 8 classes. A classe adicional, a primeira classe adicional que eles colocaram foi Haunted Soul, que são vários tipos de mortos-vivos, né? Tem fantasmas, zumbis, tem esqueletos, vampiros. Tem pelo menos 6 classes de mortos-vivos. Tá E tem- aparecendo um Capitão Esqueleto aqui agora na live. Ele é uma das classes. Isso. Então, uma outra classe, entre aspas, que eles chamam que é a Telltale. Que no caso, a classe tem 3 subclasses dentro. Se você é um Telltale, você pode ser um Merfolk, né? Pode ser uma sereia, um tritão. Calma, Você pode ser também- Deixa eu mostrar aqui na live a sereia monstro. Pode ser um homem-sereia. Um tritão, pô. Tá mostrando live? Que o meu Tá mostrando. Não é. é o homem Aí é sereia. mais um monstro, né? Mais uma sereia sereia. monstro, né? Uma mutante. É uma mutante, no caso. Outra opção, né? A primeira opção é um tritão, sereia. A segunda opção é um mutante aquático, que no caso seria essa figura que você mostrou. É uma mistura de sereia com monstro. E tem a terceira subclasse desses, que é um animal sentinela. Também tem 6 opções de animais, que é você jogar como um animal. Enfim,
Você pode se tornar um animal lá e jogar tranquilo. Você pode ser um papagaio, um crocodilo, uma galinha. Um jaguar, um macaco, um rato. Eles adicionaram essas duas classes aí. Galinha. Não, mas tem galinha também. Então aí já ficou mais interessante você poder jogar com uma galinha. Muito interessante, cara, muito interessante. Só não pode deixar alguém que gosta de cozinhar perto. Exato. Inclusive, duas tabelas adicionais que eles colocaram, que todo pirata tem, é um instrumento musical e um animal, né? Um animal de estimação, tipo, justamente pode ser um macaco, pode ser um iguana, um papagaio, enfim, aqueles animais que geralmente os capitães levam por diversão lá. Como eu falei, Devil's Luck é a mesma coisa que os presságios de Morkborg, eles têm as mesmas funções, que é anular críticos, aumentar o máximo de dano, tem algumas opções especiais, é semelhante também ao que era no D&D, ou a questão da vantagem e tal, né, da inspiração, aliás, da inspiração. Foram adicionadas muitas, como eu falei antes, né, foram adicionadas muitas tabelas relacionadas ao cenário, né, tabelas de criação de piratas aleatórios, tabelas de mapas, tabela de criação de ilha, tabela de criação de navios, tabela de tesouros, enfim, tudo relacionado à pirataria, você encontra aqui, tabelas. Encontros em navios, encontros aleatórios entendeu? De combates, enfim. Outro ponto interessantíssimo que eu achei, como eu disse, sobre a magia. Vocês podem me perguntar, pessoal, qualquer coisa, só me interromper aí e perguntar. Não, estamos ouvindo Magia. e aprendendo. Não, tranquilo. Magia não é tecnologia. Isso, na magia, né? Morkborg, ele tratava toda magia como pergaminho. Se você tinha um pergaminho, você era capaz de soltar magia, basicamente. Aqui, não, ele fez uma separação. Como eu disse, tem classes mais específicas de magia, mas ele fez uma separação em 3 tipos. Primeiro tem as relíquias, que são, de fato, né, como se fossem armas mágicas. Qualquer um pode usar relíquias, né? Tem vários tipos. Ele tem uma limitação de uso diário, se eu não me engano, as relíquias, mas qualquer um pode usar, e também elas podem explodir na sua mão. Bom. Tem os rituais, que aí sim são ligados às classes mágicas, né? São magias mesmo. Explodam. Tem os rituais, né? Que são mais ligados aos magos mesmo, tem até capacidade mágica. E tem a alquimia, que também, entre aspas, é considerado magia aqui, né? Diga-se de passagem, né? Na Idade Média, os alquimistas eram bruxos, né? Então aqui ele tem uma seção sobre a alquimia bem interessante, que ele dá mais de uma opção para aquele que deseja ingressar nesse mundo. No Morkborg ele praticamente só deixava restrito a alquimia a uma classe, que eram os herbalistas, que podiam criar. Aqui não, mais pessoas podem criar, mas tem mais facilidade para algumas classes, né? Mas também é um tipo de magia no cenário, dos alquimistas. Está muito presente. Outra coisa interessante, bestiário. Morkborg, ele tinha um bestiário muito ligado ao cenário, como eu falei. Zumbis, alguns dragões, goblins, né? Coisas mais típicas de um cenário medieval, fantástico. Aqui não, é totalmente voltado para o mar, né? Coisas, mitos ancestrais, coisas da profundeza do mar. Tem muitos, como eu disse, muitos esqueletos, fantasmas, zumbis, sereias, né, esses monstros marinhos. Ele expande, como eu falei, ele expande para perigos, tipo assim, tem uma fauna de perigos, tem uma flora de perigos, tipo assim, tem perigos aéreos, perigos marítimos, perigos terrestres, então ele separa por ambiente também. Tem tipos de capitães, como eu falei, né, aqui tem muitas facções, né, então ele separa capitães britânicos, capitães cultistas, capitães fantasmas, enfim, todo tipo de coisa loucura que você pode encontrar no mar, ele separa aqui. Ele inclui no bestiário, então o bestiário ele ficou bem extenso e bem completo. Também com tabelas muito interessantes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso daí pode ser considerado uma das novidades do sistema? Eu considerei um upgrade, né? Porque também tinha um bestiário, só que ele era bem mais restrito no Morkborg, né? Ele ampliou, digamos assim. Entendi. E você pode usar o bestiário do Morkborg no Pirateborg ou não? Sim, mas é o que eu falei da questão de estar atrelado ao cenário. Talvez não faça tanto sentido os monstros de lá nesse cenário. Porque apesar de terem monstros parecidos, por exemplo, zumbis, lá tem zumbis, aqui tem. Só que aqui
Os zumbis são mais aqueles cracalentos, né? Que vêm do fundo do mar, resto de navio. E lá os zumbis são mais gore mesmo, né? Um negócio mais cadáveres que são ressuscitados, enfim. Então Entendi. tem alguns perigos que são Mas semelhantes, se você tiver mas... um dragão zumbi lá do Morkborg, e você quiser trazer esse dragão zumbi por Parchborg, você não pode? Mecanicamente é possível, como eu falei. Só que no cenário é estranho você explicar. Mas mecanicamente é totalmente possível, é totalmente compatível, retrocompatível, digamos assim. Beleza. Outra coisa que eles expandiram, a motivação. Ganchos de aventura, eventos, né? Como eu disse, tudo isso tem no Morkborg, mas lá aqui eles expandiram, né? Obviamente ligando ao cenário, né? Ganchos de aventuras, eventos, cargas de navios, ocupações, né? Que também estão muitos atrelados ao mar, marinheiros, marujos, enfim. Tem muitas faíscas de aventuras novas, né? Deixa eu te contar um pode negócio pro Carlos aí. O que ele tá achando dessa descrição? O que você tá entendendo disso? Eu não sei, você falou que não conhecia o sistema. Você tá se interessando? Por exemplo, você é um noob, igual eu, né? Sim. Que a gente não conhece nada disso. Você tá achando interessante? O que você tá achando desse sistema? Não, tô achando interessante. Eu fico com o pé atrás quando tem muita tabela dentro do jogo. Que ali falou, tem tabela para fazer diversas coisas, para diversos efeitos. Eu acho bacana quando você está preparando. Agora, durante o jogo, eu tenho a sensação, não sei o jeito que está colocado ali no livro, claro. Nem o jeito que vai transcorrer a aventura. Mas dá a impressão que pode atrasar um pouco na hora que você está ali interpretando, fazendo a descrição do cenário. Entendi. Tive essa sensação. Mas eu tô achando interessante. E assim, eu vejo ele colocando sempre que ele ampliou um pouquinho o Morkborg, né? Ele ampliou um pouquinho. Mas o livro, ele é muito grande? Ele tá fácil de entender? O noob, como o Vinícius colocou. Assim, se eu pegar ele e ler, vai ser fácil eu conseguir já pegar e começar uma aventura? Olha, e primeiro, ele só tem inglês, né, atualmente, então você já tem que ter um conhecimento de inglês aí, ou então usar alguma ferramenta pra, se você não comprar o físico, né, comprar o PDF pra, enfim, traduzir, né, não oficialmente. Então já tem que ter esse conhecimento. Mas ele não é complicado. Ele não é complicado e nem precisa, como eu falei, de você ter conhecimento do Morkborg. Eu só tô ligando as semelhanças, mas ele é bem simples de entender. E quanto às tabelas, é o que você falou mesmo, assim. Eu também tenho o mesmo pensamento. Mas a impressão, lendo o livro, é que não são tabelas para você jogar na hora, não. Ele parece muito ser preparação. Muitas tabelas de criação de personagem, criação de aventura, plots, mas nada que seja pra jogar na hora. Até tem uma ou duas ali, alguma coisa, obviamente, mas não a maioria. A maioria eu percebo é de criação, é opção, né? Você poder saber como fazer, né? Ele é muito intuitivo de você saber o que fazer, como fazer e o que fazer. Não é muito de você jogar na hora. Talvez, por exemplo, uma tabela de pilhagem, ali você joga aleatório o que você achou na hora ali, beleza. Mas a maioria das tabelas, tipo criação de mapa, criação de ilha, criação de navio, isso tudo não é pra fazer na hora. Isso tudo é o mestre que tem que ter um trabalho antes, entendeu? Então eu entendo que é muito nesse sentido, de opções para o mestre, ferramentas para o mestre. A ideia dessas tabelas, a ideia do sistema é facilitar a criação do mestre. Exatamente. Ele tem um pool de ferramentas aqui pra sua aventura, entendeu? Certo. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vê, assim, de prós e contras do Parchborg, de repente com relação ao Morkborg ou a outros RPGs em geral? Tu já tá pulando tópico? Não, a gente falou das novidades. Não, ainda não. Ainda tem muita coisa pra falar. Então tá. Dos livros, falando dos livros, eu vou dar só uma ideia do que a gente tem pra falar. Ó. Você pergunta a quantidade de páginas. Cara, o Morkborg, ele tem 96 páginas, eu acho, aproximadamente. Esse daqui tem 168, 170, alguma coisa, é quase o dobro. Então, tipo, tem muito material e a maioria das expansões é realmente o que eu falei, né? Expansão de bestiário, expansão de tabela e tal. Mas você não precisa ter o Morkborg pra entender esse. Não, de forma nenhuma. Justamente por ele ser muito repetente, você não precisa do Morkborg, né? E apesar de ser o dobro, ele não é um livro extenso, né? 168 páginas. Pra RPG. Exatamente. É tranquilo. Exatamente. Talvez para um OSR, porque o OSR a questão é você ficar muito na mão do mestre e tal. Muito interpretativo, né? Um sistema old school. Mas ele, para um OSR, talvez ele esteja grande, né? Eu não conheço muitos, mas
Pelo que eu vejo, os poucos que eu olhei, tá um pouco grande, mas não é muito grande, como eu falei. Para outros, por exemplo, GURPS tem 300 e poucas páginas, né? Apesar de ser justificado, mas Sim. realmente o tamanho não é exagerado. Agora sim, vamos para as novidades. Aqui nós estamos falando da semelhança. Só mais uma coisa, que são as semelhanças, né? Que no Morkborg ele tinha uma aventura que era no livro, né? Que era para ser one shot, né? A ideia dele é um shot. Aqui ele também tem uma aventura no livro, mas a ideia é para ser sandbox, justamente para casar com a ideia do livro, que é ter muitas tabelas, muitas opções. Então você poder fazer uma aventura bem grande sandbox, é isso que ele tem no livro. A aventura é o que tá mostrando nessa imagem aqui, Coral Town? Tem um castelo azul, é o que tem um castelo azul aí. Isso, deixa eu abrir aqui. Deve ser isso aqui. Vê na live. Esse, da aventura. Uhum. Isso é um dos cenários da aventura, mas deixa eu ver se tem acesso. Eu não coloquei a imagem, mas esse daí também serve. Tá bom. É um das imagens do cenário, enfim, da aventura. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela, posso falar um pouco mais sobre ela. Uhum. Mas enfim, vamos para as novidades, né? As coisas que não tem no Morkborg. E aí é o que também me chamou a atenção. Vamos lá. Primeira coisa, e falar numa das primeiras páginas, que é Ash, né? Que no caso é cinzas. Nesse cenário, existe um material, né? Enfim, um insumo muito valioso que são as cinzas. Essas cinzas basicamente são um pó residual dos undeads, que nós vimos aqui que no cenário é bastante abundante. Para que serve essa cinza? Quando ela é consumida, e aí a forma de consumir eu não entro em ideia, não sei como e vai de cada mestre, ela pode causar efeitos psicodélicos ou fisiológicos, ou seja, pode deixar doidão, ou lhe deixar super forte, super inteligente, enfim, lhe dar super efeitos, temporariamente, né, super habilidades. Então é uma coisa muito valiosa no sistema, né? Se fala lá de sistema de venda e compra disso aí, dependendo da localidade. Então é um adicional. No caso, você falou que você pega isso dos Undead. É o que? O loot dos Undead? Você queima o corpo? O que faz pra pegar isso? Tem uma mecânicazinha que eles já estão mortos, né? Mas se eles não puderem ser revividos, eles se desintegram e viram essas cinzas, né? Esses pós. E aí Entendi. É um pó mágico. Uhum. Pode pirlim-pim-pim. Aí vamos lá, mecânica. Ele adicionou uma mecânica que tem tudo a ver com o sistema, que é segurar o fôlego. Isso não tem no Morkborg, nem fala muito de mar, né? Mas aqui ele tem uma mecânicazinha que você pode, enfim, todo marinheiro, né, deveria saber nadar, né? Então ele essa mecânica de segurar o fôlego, deveria. Já vi alguns aí que não tem até problema em se cair na água, hein? Uhum. Pois é. Outra mecânica que eu fiz uma crítica ao Morkborg, que eu, como jogador de GURPS, senti falta, e não tinha, que é a questão de movimentação. Lá no Morkborg ele só falava muito genericamente que você pode atravessar em um turno uma sala grande. Média, aliás, normal. Aqui não, ele diz, não, normalmente o personagem, o NPC, enfim, pode se mover 9 metros por turno, né? Ou então 6 squares, né? 6 quadrados. Então ele já adicionou essa movimentação. Para um combate tático é maravilhoso. Outra coisa que ele adicionou foi... combate tático ou não tem? Tem, inclusive usa Hex, né? Usa Hex para os combates navais. Exatamente. Hexágonos. Outra coisa que não tinha no Morkborg pelo cenário, né? Que é medieval, aqui já é mais navegações, então tem armas de fogo, né? Como armas opcionais e falhas críticas de armas de fogo, né? Também no GURPS também tem isso, tem os problemas nas falhas das armas de fogo, que também tem isso. Pode explodir na sua mão, enfim, pode acontecer várias coisas, falha a arma. Tipo de armas de fogo de baixo nível tecnológico, né? Certo. Como eu falei, tem essas duas classes. O pessoal bota a pólvora, depois o chumbinho, Isso. aí aperta, Exatamente. reza pra não explodir. E reza pra não explodir, exatamente. Aí. Tá bom. Tem essas duas classes novas que eu falei, né? Que podem ser seres do mal ou undeads. Só que tem uma outra mecânica relacionada às classes também, porque no Morkborg, assim, morreu, criou outro personagem, meu amigo. Aqui não. Se o mestre for bonzinho, ele pode permitir que, se um personagem morrer, ele pode continuar jogando como morto-vivo. E aí ele vai ter que jogar uma nova classe. Pode ser um esqueleto, um zumbi, um vampiro, enfim. Aí o mestre pode deixar. Então isso também aumenta a jogabilidade, né? Uma coisa que o Rafael também tinha citado é que o Morkborg, por ele ser mais simples e ter essas limitações, ser muito mortal, ele é muito para jogatinas curtas, one shot, two shot.
Mas para uma aventura mais longa é complicado. Já a proposta do Pirate Borg, que eu vejo, inclusive pela aventura que tem no livro, é que ele é para ser um pouco mais longo. Talvez não uma campanha de anos, mas um pouco mais longa sim. Ele te dá ferramentas para isso. Como falei, né? A oportunidade de continuar jogando depois de morto. Outra coisa que ele inovou é que ele, segundo o sistema, todo pirata tem um tipo de chapéu, né? Eu tô com uma bandana aqui, uma semelhante a uma bandana, mas tem chapéus piratas, outras coisas e tal. Então todo pirata tem um dos equipamentos é o chapéu, que você tem uma tabela só pra isso. Não só armas de fogo, ele também adicionou munições e bombas, né? Aqui também tem canhões, tem bombas de nível tecnológico menor e tal. Que deixa o combate, na minha opinião, mais dinâmico, né? Não é só espada e atirar de longe, não. Você tem que explodir, tem que se proteger, se ter cobertura, enfim. Outra adição às magias, né? Eu falei que a magia ela foi dividida, mas também teve outras adições à magia, que é o quê? Tem condições, modificadores das magias. Tipo, se você fizer a magia, se levar mais tempo para conjurar um ritual, ele fica mais fácil. Se você quiser fazer ele mais rápido, aí ele já tem uma dificuldade maior. Então tem modificadores dependendo de como você quiser fazer a magia. Para acelerar, diminuir, expandir, amplificar, enfim, limitar. Tem modificadores dependendo do que você quiser fazer. Dependendo dos fatores, do ambiente, enfim. Outra coisa que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o cenário, são as shanties. Sea shanties, né? Que são basicamente cantigas. A ideia deles é o seguinte, né? Todo marinheiro, todo marujo aí, enquanto tá trabalhando, tá cantando. Então, enquanto eles estão trabalhando, estão no navio cantando, isso tem efeito. Você pode... É como se fosse uma magia de navio, uma magia de veículo, né? Só funciona no navio. E aí tem algumas jogadas com o capitão, né? Com quem tá dirigindo o navio. Mas eu achei bem interessante. Não são magias em si, mas tem um buff ou debuff, dependendo do que você quiser fazer. Não são só cantigas, né? Podem ser histórias que são contadas, enfim. Achei uma mecânica pro navio. E outra coisa, né? Que digamos que é uma inovação entre aspas, né? É uma expansão e que toma muitas páginas. É uma seção enorme só sobre isso, que é o combate naval. Como eu falei, trabalha com Hex, né? Com hexágonos. Certo. E aí tem um mundo, cara. É um mundo. É movimentação de navio, ações de navio, tem fichas de navio, como já mostrou. Tem tabelas tabelas alternativas de vento, da questão da direção que você está navegando, a direção que o vento está chegando, isso vai influenciar, mas obviamente que isso é opcional. Tô mostrando tem aqui habilidades na live agora a ficha de navio. Olha aí. E também tem umas imagens de navio bem legais, tem também uma gama grande de opções de navio que você pode ter, desde do bote até um galeão, navios fantasmas, navios de osso, enfim, navio das profundezas. Tem questão de aportar outro navio, afundar navio. Cara, é outra ficha, é outro personagem. O navio é outro personagem. Por isso que tem fichas aí pra ele, né? É muito interessante também pra quem gosta desse tipo de coisa, né? De navegação. E aí tem tudo a ver com cartografia, com mapas grandes, né? Enfim. Você tinha falado que tinha tabelas para geração de mapa. Como é que funciona isso? Você joga o dado e aparece um mapa? Como é que é isso? Não, é assim, ele te dá vários... Tipo assim, você joga um D6, aí vai ser uma ilha grande, uma ilha pequena, ilha média. Aí você joga um D8, aí vai ter um vale, vai ter rio. Tipo assim, ele vai definindo o que vai ter na ilha. Aí você vai desenhando de acordo, entendeu? Vai ter 2 rios. Vai ter 5 montes, aí você vai desenhando no mapa. Ele não vai desenhar o mapa, ele vai dizer o que tem no mapa. Nessa ilha tem 5 coqueiros, 3 montanhas, 2 rios. Aí você vai desenhando de acordo com o que você quiser. Ele só vai te dar os elementos que tem naquela ilha. Olha, isso aí é um e módulo dados, né? que dá pra quem cria coisas pra VTTs, de repente criar um módulo pra isso. Ou já tem isso aí? Deve existir, cara, deve existir. Sim, não tem no livro, mas deve existir isso aí, com certeza. Ele tem já coisa pra VTT, Anderson? Pra quem tem Foundry, Roll20, essas coisas aí? Não, tem no Foundry, né? Nós estamos, inclusive, acessando o sistema dele, né? Você está acessando o sistema dele. Então estamos dentro do sistema original aqui. Exatamente. Agora, assim, o sistema não tem muitas coisas, né? Ele tem... Inclusive, é um dos nossos próximos assuntos. Nós vamos já mexer aí, dar uma olhadinha em geral como é que funciona. Mas ele tem poucas coisas mais funcionais.
Eu recomendo. Quem quiser, instala aí no Foundry. Tem do Morkborg e Essa tem o do Piratborg. Assistente de criação? Tem uma ficha assistente de criação. Ver se eu consigo botar bonito aqui na live. Não, mas não tá... olha aí, tem a imagem, não tem? Da assistente de criação. Isso aí é o modo analógico, obviamente, né? Aham. Pronto, isso é uma das inovações que eu ia falar. Isso aí é a imagem do livro, não é o módulo Foundry. Não, mas tem coisas no... Tem um módulo, você está no módulo, tem algumas coisas, mas isso aí é a imagem do livro. Que é uma ficha de criação orientada, digamos assim. Ele não só tem os espaços para você preencher, mas ele tem o que você tem que jogar ou como tem que jogar, né? A primeira coisa aí, o nome não, ele dá os dados, vai jogar um D6 mais 2 D12, aí primeiro os containers, né, que você vai carregar, enfim, mochila, saco, aí depois os equipamentos melhores, aí tem a segunda parte, com as habilidades, enfim, ele vai guiando, é uma ficha guiada. Ele não só... com essa ficha você consegue rolar um personagem sem o livro, basicamente. Assim, você tem que se basear nas opções que são um pouco limitadas, né? Mas você consegue fazer o personagem só com essas folhas. É uma ficha guiada, eu achei muito interessante. Um assistente de criação de personagem, basicamente. E de criação de personagem aleatório, no caso. Você joga os dados para gerar as características dele. O conceito Borg é jogar aleatório. Claro que você compra o livro, é seu, né? Você pode jogar do jeito que quiser, mas a ideia dos Borgs é jogar tudo aleatório. Assim, o mestre pode deixar o jogador escolher, ok, é a opção dele, mas o conceito dos Borgs é jogar aleatório. Justamente para ser fácil, porque se você deixa o jogador escolher, ele vai ler tudo, pegar as melhores habilidades, maiores, não sei o que, então, tipo, isso demora. Agora você diz, não, Chapo, joga aí 5 dados. Desses jogadores, desses que escolhem. Carlos. Combeiro safado? Combeiro safado. Já fiz a minha fichinha de combeiro, sim, mas eu gosto muito de interpretar. Então, às vezes, eu pego desvantagens maiores do que vantagens só pra conseguir interpretar. Eu acho bacana. Tentar se virar dentro da aventura com um pouco que tem. Mas já fiz, principalmente GURPS, que você tem trocentas possibilidades, aí você consegue fazer um personagem ali que dá muitos e muitos golpes e dados de dano. Certo. Você gosta dessa ideia de aleatoriedade? É assim, quando eu me proponho a jogar, vai do sistema. Se o sistema ele já está colocado para ser essa aleatoriedade, vai para todos, tranquilo. Para mim, eu acho interessante. Eu acho complicado quando essa aleatoriedade deixa muito discrepante quando tem um personagem e outro. Entre dois personagens ali, às vezes um vai ficar muito forte e o outro muito fraco. E isso me deixa um pouco incomodado. Não às vezes por mim, mas às vezes o outro jogador que está ali na mesa, ele pode achar ruim e tal. E isso acontece nesse sistema, Anderson? De poder ficar um muito forte ou muito fraco nessas jogadas aleatórias? É difícil, mas não é impossível. E aí, isso que você perguntou pro Carlos é justamente uma das coisas também que me deixou mais, digamos, intrigado e apaixonado pelos Borgs, né? Principalmente pelo Piratborg, porque aí é uma crítica que eu tenho que fazer ao GURPS, ele tem milhões de qualidades, mas eu sinto falta disso no GURPS, dessa aleatoriedade, porque para você conseguir, por exemplo, fichas aleatórias, tem um ou outro gerador ali, mas o livro em si, ele não te dá essas ferramentas de aleatoriedade. Eu entendo que é porque tem listas muito grandes e tal, então não tem como jogar só um D12, um D20, até um D100, entendeu? Porque geralmente são muitas opções, mas o sistema, a família Borg, ela trabalha muito com a questão dos dados diferentes, isso nesse caso é legal. Porque, por exemplo, ele trabalha com 2D6, trabalha com 2D6, D66, que é diferente, são 2D6, mas é diferente, e os outros D4, D8, então ele vai mesclando de uma forma que não fica absurdamente extenso, mas tem uma quantidade boa de opções que deixa você trabalhar com poucos dados e ter uma gama enorme de opções aleatórias de atributos, de vantagens, de qualidades. E eu, como o Carlos, também acho interessantíssimo você jogar aleatório, você ter seus defeitos. Aqui tem muitos defeitos, tem defeitos físicos, mentais, tem até idiosincrasias, nome. Enfim, eu também acho muito legal você ter personagens que você interpreta o personagem, você não escolhe o que ele é, ninguém escolhe como nasce, você nasce com as suas características e você tem que viver com isso, e eu acho que esse sistema é perfeito pra isso, você joga ali aleatório e é isso, interprete aí, meu amigo. Seu trabalho é interpretar. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Mas geralmente tá bom, assim, não dá personagem muito quebrado, não.
Perfeito. Mais alguma pergunta, Então- alguma dúvida antes da gente continuar? Não, continua aí. Segue o barco. Vamos, Toca o barco. Toca o barco, agora, pirata. toca o barco. Próximo tópico agora, assim, a gente tá finalizando, na verdade. Tem só 2 tópicos que eu tenho que falar ainda que eu gostaria de falar, na verdade, né? Que agora são os prós e os contras. Que eu achei legal e os contras, enfim, os prós primeiro, né, as coisas boas primeiro. Sobre o Pirate Borg, eu gostei demais das ilustrações, das artes. Não é o mesmo artista, não desvalorizando do Morkborg, né? Que é o Phil Nielsen, não sei se é o Phil Nielsen o nome dele, ou é Johan North, acho que é o Johan North. Esses nomes são suecos, então são complicados de falar mesmo. Acho que é o Johan North. Não desvalorizando o trabalho dele, é muito bonito, mas aqui é menos chocante. É um negócio mais cartunesco, mais cutulesco, mais aventuresco e menos herege, digamos assim. Lá, menos chocante. Lá a ideia do Morkborg é chocar mesmo, é você olhar assim, caraca, isso aí é pesado e tal. E aqui não, a ideia é mais se divertir, né? Então eu gostei mais disso, né? Essa primeira questão, a ilustração, a arte. Gostei também que tem uma expansão muito grande de tabelas mecânicas, algumas mecânicas. Tem mais páginas de conteúdo. O cenário ele é um pouco mais aberto, digamos, menos opressivo. Dá muito mais ferramentas para você fazer aventuras sandbox, né? Então, tipo assim, o Pro é que ele melhorou o que já era bom, né? Fez sentido com a proposta marítima, enfim, o que eles quiseram fazer. Eu acho que fizeram muito bem feito. Os contras, né? Claro, Antes tem de contras. você falar os contras, eu vou, só para dar tempo do pessoal que tá na live falar alguma coisa, tem 7 pessoas assistindo agora, né? Então, se você quer deixar alguma pergunta, alguma coisa, que você tá aí na live, escreve agora, que daqui a pouquinho, depois que o Anderson falar dos contras e tal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai ler aqui, tá bom? Então, fala aí, Anderson, continua. Com certeza. Vamos lá, contras. Eu acho que continua com falta de algumas mecânicas. Como eu falei, atributos, né? A presença é um atributo muito forte. Até nós tivemos um one-shot, né? E do Morkborg, no caso. E aí usava muita presença pra tudo. Então, tipo assim, ainda continua com... Eu acho que tinha que destrinchar um pouco mais esses atributos. Mas eu entendo que ele é enxuto por causa da proposta, que é o SR, né? Mas eu ainda acho muito forte você concentrar mais de uma função, no caso, uma função muito forte no atributo presença. Então isso aí tinha que ser, pode ser modificado, poderia ser modificado no futuro com outras versões. A questão do ataque à distância. Como um bom jogador de GURPS, eu sinto falta das métricas e penalidades, né? Porque é muito complicado quando um cara que tá atacando corpo a corpo tem um cara que tá atacando de longe tem praticamente as mesmas vantagens do cara que tá atacando de perto, né? Não acho justo. Então isso eu sinto falta dessas métricas, né? Eu tô acostumado com GURPS e isso pra mim é um contra. Tem gente que acha que é normal, tipo D&D, eu acho um absurdo, cara. Todo turno atacar, tem 5 flechas ali e o cara com a espada só dá uma espadada, entendeu? Tipo, é muito injusto, cara. Nem carrega, nem carrega a flecha. Enfim, não acho legal. No Foundry, como eu disse, o sistema ele tá pouco desenvolvido, né? Eu acredito que vão melhorar com o tempo, mas por enquanto ele tem só o básico do livro, né? Outra desvantagem em relação ao Morkborg, por exemplo, o Morkborg ele tem um site oficial e tem muita coisa lá, né? Tem muitos livros gratuitos, muitos PDFs gratuitos, aventuras. Ele tem geradores de dungeons, geradores de monstros, geradores de personagem. E o Pirate Borg, como eu disse, ele é de outra empresa, ele é da Limitron. O Morkborg, se eu não me engano, é da Occult Orc Master, alguma coisa assim. Ele tem pouco material no site. Realmente, o Pirate Borg, ele, no site, né? Ele é mais recente. Disponibiliza. Ele é mais simples, ele disponibilizou mais mapas e tal, do que material. É mais novo, ele é um derivativo do Morkborg, né? Isso, acho que é por isso também que não tem muito material. Devem desenvolver com o tempo, né? Mas eu senti falta disso, né? Ainda não existe tanto material, principalmente gratuito, né? Eu entendo que eles fizeram um financiamento coletivo e tal, e então querem ganhar dinheiro, obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas... mas por enquanto não tem muito material gratuito também, né? Tem poucas coisas lá. Entendi. Não tem tantos suplementos, né? Principalmente de aventura. É isso, basicamente isso. É mais falta de conteúdo, né? Vocês querem fazer alguma observação? Que notaram também algum pró ou contra em relação ao que foi falado, conversado? Não, por mim tá tranquilo. Você quer
falar alguma coisa? Carlos. Pró e contra, tá tranquilo. Só uma observação com relação à aventura que você colocou que tem no livro. A aventura, ela é uma aventura introdutória para conhecer o sistema, ela é completa, começo, meio e fim, como que ela é? Sem dar um spoiler aí para quem for jogar. Não. Ela, digamos que ela ajuda a conhecer bastante as mecânicas, mas eu não diria que ela é introdutória, porque ela como eu disse, a proposta dela é ser sandbox, então acho que a proposta dela é mais utilizar as ferramentas que tem do que apresentar o sistema. No Morkborg era o contrário. Como era um one shot, ele se colocava mais para aprender as mecânicas e tal, não tinha tantas coisas assim do cenário, não, das mecânicas, né? Era mais para apresentar o sistema. Aqui eu já vejo que é o contrário. Você sabe o que é, até porque já deve ter ouvido falar do Morkborg. Então, agora tô te dando ferramentas para você jogar uma aventura um pouco mais longa e mais divertida, entendeu? Essa é a ideia que eu tive. Bacana. Entendi. Até o próprio GURPS, né? Tem a aventura que nós jogamos no canal aí, a Caravana para em Arrisca, ela se propõe também a ser uma aventura ensina, mais... né? Ensina a jogar. Ensina, Sim. exatamente. Que a proposta é você entender o sistema. E aqui eu acho que não é tanto ensinar, é mais divertir, mais prolongar mesmo a aventura. Perfeito. Vamos pro próximo tópico, que eu acho que é o último. É o final agora, né, dos recursos de VTTs, mas a gente meio que já veio falando, né, deles, assim, ao longo da conversa. Você tem algum recurso específico, alguma coisa que você quer frisar aí pro pessoal que curte jogar online? Porque hoje em dia a gente sabe, né, fica difícil jogar presencialmente, né? Então, os VTTs da vida vieram para nos salvar. Se tu puder mostrar só a tela mesmo, sem ser as imagens do Foundry. Vou tirar aqui só que já tá no sistema. Peraí, tô tirando as imagens, muitas imagens. Você quer mostrar o mapa? Não só o mapa, deixa eu ver. Deixa eu liberar um personagem aqui. Olha se aparecer um ratinho pra ti, alguma coisa dos Apareceu personagens. aqui o Hammond, Pronto. Red Cloud, Pode abrir Bentley. essa ficha. Abrir. Pronto, isso é mais pra mostrar o sistema, né? Essa é a ficha padrão, assim, de personagem, né? No caso, ó, esse foi rogado aleatório, como eu falei, ó, tem essa classe Telltale e ele é um animal sentinela. Senciente, aliás, sentinela, senciente, eu falei errado. E aí ele é um rato. É um rato grande. E tipo, ele tem... As mecânicas que tem na ficha são todas relacionadas ao que a gente viu, né, no livro. Features que a gente vai jogando e tal. Lá tem efeitos, background, que é a história, tem equipamento, a relíquia, a parte de magia, a parte de combate, que é a principal. O combate é idêntico ao Morkborg, né? É voltado para o jogador. Isso eu achei também interessante. O mestre praticamente não joga dado, ele só diz o que tem que ser jogado e o jogador que joga o ataque e a defesa. Senão se ferrou. Se eu só digo, tal personagem vai te atacar, aí faz tua defesa aí. Se vacilar, ele te acertou. O monstro sempre acerta, sempre erra, dependendo do jogador. Facilita pro mestre um pouco, né? Enfim, mas aí o que é interessante no sistema do Foundry, que você consegue rolar tudo lá nas tabelas, em vez de rolar cada tabela por tabela, a ficha te deixa rolar tudo automaticamente. Você pode clicar aí, Vinícius, se você conseguir aí em cima, na barra onde tem The Tavern. Tem um The Tavern. Olha só. Pronto. Ele vai abrir uma janelinha que eu não sei se vai aparecer. Pronto. E aí essa janela é para você escolher, depende do mestre, né? O mestre pode deixar... Você vai escolher entre o que ele vai rolar. Se você, por exemplo, quiser só ser da classe Brute, você deseleciona todo o resto. Se você quiser que ele role em todas as tabelas, você deixa tudo selecionado. E aí o que você selecionar, ele vai rolar nas tabelas das tabelas. Pode fazer um Make Pirate para ver o que ele vai gerar. Vinicius is creating Landlubber. É um sem classe. Ele vai demorar um pouco, né? Demorar alguns segundos. Mas no caso, o Landlubber é um aventureiro sem classe, basicamente. Agora mudou. Isso, Suzana, e ele mostra. Eu sou agora Suzana. Queen Anders Zonveld. É isso aí. Ele sempre dá um nome, um apelido e um sobrenome. E ele rola tudo, rola as habilidades, Bacana. rola os efeitos, rola o background, ele rola tudo. Então, tipo assim... Se o meu ratinho morreu, eu crio outro aqui, só clicar. Pum, acabou. Exato. Aí, como eu disse, depende do mestre. Se for jogar um novo personagem, rola lá com o que você selecionar. E se for jogar, entre aspas, com o mesmo personagem, você seleciona apenas a classe Haunted Soul,
que vai ser um morto-vivo daquele seu personagem, basicamente. Ah, tá. E aí ele tem também os botões de Gain Experiência, que é aquele negócio que eu falei da evolução. Você pode melhorar ou pode piorar quando clica. E aí, tipo, quando você... Isso é um tipo de ficha. Tem a ficha de personagem, mas quando você cria um novo ator, você pode criar um personagem, pode criar um eu não sei se consegue criar ou eles conseguem criar aí outro tipo de ficha. Tem Create Actor pra ti, na parte dos atores. Em Basic Class, The Tavern, Sheet, Theater, Edge to Stage. Não, peraí. Deixa eu criar outros testes aqui e eu vou te liberando pra tu mexer aí e mostrar na live. Outros tipos de ficha, né? Criando ficha de container, ficha de criatura, ficha de veículo e ficha de navio NPC. Nada disso tá aparecendo ainda pra mim. Mas vai aparecer em alguns segundos que eu vou liberar aqui. Tá bom. Olha só. Container. As fichas elas são padronizadas, obviamente, para o que é a proposta, né? Dependendo do que você quiser. Mas isso aí facilita demais pro mestre. Tipo assim, como disse, a ideia não é jogar na hora, mas se aparecer um evento aleatório, um navio, aí você, cara, não vai rolar vai ao livro e rolar 10 tabelas para poder definir o navio, não. Você clica ali na ficha do navio, manda geral ali, pronto, tá tudo certo. Já tem o ataque, as habilidades. Editar? Deixa eu ver aqui. Não, no caso das outras fichas eu acho que não tem como gerar na hora. Só a do jogador mesmo. Os outros tem que criar um novo personagem. Aí ele gera automaticamente. Toda vez que cria um novo personagem, ele gera automaticamente, né? Um navio, a criatura, enfim. Então, por exemplo, como eu falei, o que tem? Tem esse sistema, né? No Foundry. Ele tem algumas indicações de módulos para utilizar, para deixar mais interessante. Quando você instala, ele diz. E ele vem com um compêndio que tem basicamente todas as tabelas do livro. Você importa e tá tudo aí. Por enquanto é só isso que tem desenvolvido. Não é muita coisa, mas já dá para jogar e fazer uma aventura bacana. Inclusive, falar em aventura, pra gente finalizar, eu queria justamente falar sobre isso. Eu estou criando uma aventura para uma mesa de aluguel, né? Olha só. Tô começando, então vai demorar um pouco. Bacana. Nesse sistema, então assim, logo, se você tem interesse, gostou do que a gente viu aqui e quer ver isso na prática, logo vai ter uma mesa disponível aí de aluguel. Você vê lá no site do RPG Next e aí vem experimentar aqui comigo como é jogar. Então, tô começando a escrever tudo. Uma mesa dentro do Foundry mesmo, né? Isso, dentro do Foundry. Muito legal. Usando todas as ferramentas do livro e tentando deixar o máximo possível com a cara do que é Pirate Borg. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem uma mesa aberta ou ela já encheu, já fechou? Ainda não. Se você tem vontade de jogar GURPS, é a primeira mesa de GURPS que tem lá. Espero que é a primeira de muitas. Mas se você já ouviu falar da aventura O Disco dos Três, que na verdade ela foi feita para Tormenta RPG e também para 3DT. É uma aventura bastante bacana, tem muitos elementos, né, de fantasia medieval clássico. É uma aventura um pouco longa, eu já mestrei ela. Quando eu mestrei ela, eu jogava semanalmente e deu quase um ano de aventura. Aê! Então, quem tipo vai assim, jogar vai ter bastante diversão aí pela frente. Bastante diversão, garanto. E aí é eu adaptei boa, né? É uma aventura boa. Eu adaptei pra GURPS, né? E, tipo, tá bem bacaninha. Tem muitas coisas lá, tipo, pra você não só conhecer o cenário de Arton, né? De Tormenta, mas como conhecer o sistema GURPS e de uma forma bem legal, usando os suplementos de Dungeon Fantasy, né? Pra deixar mais característico do sistema e do cenário. E garanto que se você estiver interessado e quiser arriscar, você não vai se arrepender. Já mestrei ela e deu super bem e vai dar de novo para a próxima mesa quando fechar aí. Interessados vão lá no site da RPG Next e procurem lá o Disco dos Três. Muito bom. E qual é o site do RPG Next, Anderson? O RPG Next é o site da RPG Next, que é o www, né? Nem colocar mais www, só botando no Google lá, rpgnext.com. Isso. RPG Next, só tem nós. Não tem outra. Não tem igual. Perfeito. Bom, então outra coisa importante, se você não quiser, no caso, ou não puder pegar uma dessas mesas, a minha ou de outros mestres, tem outros lá de outros sistemas, Cthulhu, D&D, se você quiser, enfim, Fate, inclusive, você também pode ajudar o projeto, né, a continuar produzindo mais material como esse, como outros, e como o Tarrasque na Bota, que nós estamos lutando para colocar
com mais frequência e outras coisas, novidades que logo aparecerão, você pode nos ajudar através do Apoia-se, que é o apoia.se/RPGnext, e contribuir da forma que você conseguir. Garanto que você não vai se arrepender. E você pode até ter uma recompensa como essa que foi do Carlos, né? De ser um convidado para uma das nossas forjas ou para outras coisas, né? Muito mais coisas, garanto. Opa! O Carlos é um dos nossos padrinhos e foi convidado para aparecer aqui. Quem sabe você não quer aparecer nas internets? Aparecer para as pessoas te conhecerem, então tá aí. O Carlos quis aparecer, tá aí com a gente. Ok. Ô, Vinícius, queria também, só antes de finalizar mesmo, queria fazer uma menção honrosa que eu ia esquecendo. Como eu falei sobre o Borg, né? A família Borg. O pai é o Mork Borg, tem esse Pirate Borg. E existe uma versão futurística, pós-apocalíptica, né? Entre aspas, e cyberpunk, que é o Cyborg, que é CY-Borg, né? Cyborg, eu achei criativo o nome. Mas assim, eu não vou trazer porque eu não gosto da temática. Mas assim, pra quem gosta da temática é interessante também. Tem o link aí na descrição, tem do Mork Borg, do Pirate, do Cyborg. Quem se interessar vai lá dar uma olhadinha, assim, é porque eu realmente não gosto da temática, mas é da família, né? Tem praticamente as mesmas mecânicas, com adições de hack, de cyber-engenharia, enfim, de alterações corporais, né? Bioalterações, enfim. Quem gosta da temática futurística cyberpunk talvez goste. A arte lá, aí que tá, a arte lá eu acredito que são dos mesmos criadores do Mork Borg, né? Pelo menos o artista é o mesmo. Uhum. Então é no mesmo esquema lá, meio pesadona, tal, furiosa. Uhum. Pra quem gosta, fica à vontade, mas eu não pretendo trazer. Então, fica à vontade pra você ir atrás do Cyborg. Perfeito. Então, o Anderson deixou os seus recados. Eu vou deixar o meu e vou encerrar aqui com o nosso convidado. O meu recado é o seguinte: apoie o projeto do RPG Next para nos ajudar a continuar fazendo os tarrasques, fazendo as outras coisas, editando, trazendo sempre novidades. Porque quando você ajuda o RPG Next, além de ajudar a trazer essas coisas, você está nos ajudando a poder ajudar outras pessoas. E nós temos um projeto chamado Guerreiro do Bem. Só que com os aumentos dos custos, as coisas todas, nós não temos mais conseguido fazer, porque a gente precisa de mais doações, precisa de mais gente apadrinhando, seguindo, espalhando a palavra do RPG Next, para a gente conseguir fazer um Guerreiro do Bem de novo. Se você olhar os nossos vídeos, os nossos históricos, você vai ver que tem várias campanhas de doações para instituições de caridade, para animaizinhos, para pessoas que tiveram doença, para os cegos, uma porção de coisa que nós fizemos aí no passado. E que a gente gostaria de continuar fazendo, mas que não está dando. Infelizmente, a gente está tendo que pagar os custos do processo. E do projeto. Assim, a gente não pega nada desse dinheiro, vem pra gente, entendeu? Eu não ganho nada pra estar aqui, não ganho nada pra editar, então a gente tá fazendo porque gosta bastante. Mas ajude, faça como o nosso convidado. E Carlos, você quer deixar algum recado pro pessoal? Falar alguma coisa sobre você? Fazer um jabá? Não sei se você tem algum jabá pra fazer. Manda aí pra gente. Não, beleza. Não, jabá meu não tem, não. Mas tem o jabá do próprio RPG Next. Que assim, eu comecei a ouvir já tem um tempo. E depois que eu terminei de acompanhar todas as aventuras, que eu fui me tornar padrinho. Então eu falo pra vocês, não façam como eu fiz. Começou a ouvir agora, já apoia. Mesmo que você vá demorar para terminar, porque são campanhas, e as campanhas demoram, são muito boas, todas valem a pena, mas comece a apoiar o quanto antes, justamente pelo que o Vini falou. E o projeto precisa desse apoio para conseguir continuar fornecendo tanto as campanhas, as aventuras, quanto isso daqui que está acontecendo. São bate-papos, são as forjas que acontecem, os contos narrados, são vários braços que tem do projeto, e todos eles precisam de ajuda. Isso aí. Então, galera, muito obrigado para vocês, e a gente se encontra em alguma próxima forja, em algum momento, e é isso aí. Tá bom? Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, galera. Até a próxima. Tchau. Tudo de bom. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas.
Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext.